Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à disciplina de Clínica Geral, iremos debater hoje sobre as ligações químicas. Bom, a definição fundamental de ligação química está escrita como a união entre os átomos para a formação de moléculas ou substâncias iônicas que constituem a estrutura básica dos compostos. No entanto, gente, essa definição de ligação iônica, ela veio ao longo do tempo com muitas hipóteses. Várias hipóteses foram elaboradas com o objetivo de explicar os mecanismos e as forças envolvidas nas ligações entre os átomos, né? Muitas hipóteses eram pouco consistentes ao longo do tempo, né? Equivocadas ou até mesmo absurdas quando a gente se compara com a nossa realidade atual. Isso porque, quando iniciou-se essa discussão, né, da definição de como os átomos se unem para formar os compostos, era muito pouco era conhecida da estrutura eletrônica dos átomos, né, o que impossibilitou o entendimento de como eles se unem nas ligações químicas. Então, por que os átomos se ligam? A resposta a essa pergunta, ela explica como e por que, por exemplo, os átomos se unem para formar moléculas, ou como algumas combinações entre átomos são estáveis e outras não, tá certo? Explica também, se nós entendermos, né, por que os átomos se ligam, por que a forma da água, por exemplo, é H2O e não H3O. Ou seja, o entendimento das ligações químicas, de como os átomos se ligam, ela é muito útil na previsão das formas das moléculas, por exemplo, e também para prever as propriedades físicas e químicas dos compostos. O fato dos átomos se unirem em ligações químicas tem um caráter energético muito relevante, no sentido que as ligações químicas se formam para reduzirem a energia potencial do sistema, né? Ou seja, quando as partículas carregadas que compõem os átomos, elas se estabelecem em ligação química, a energia potencial dos átomos ligados, ela deve ser menor do que a energia potencial dos átomos separados. E isso está muito relacionado a componentes da estrutura eletrônica dos próprios átomos, como, por exemplo, as repulsões núcleo-núcleo, quando eu aproximo dois átomos diferentes, né? As repulsões que acontecem entre os elétrons no próprio átomo ou entre os átomos que estão estabelecendo ligação química, e também as energias envolvidas nas atrações do núcleo pelos elétrons de ambos os átomos ou do átomo em si. Então, gente, esse conceito de ligação iônica foi muito bem debatido por Lewis, né? Lewis, ele trouxe o conceito de elétrons de valência. Os elétrons de valência são aqueles que são mantidos de forma mais livre no átomo, né? Isso tem muita relação com a carga nuclear efetiva daquele átomo. Então, a ligação química, que envolve transferência ou compartilhamento de elétrons entre dois e mais átomos, ele utiliza para essa transferência ou para esse compartilhamento os elétrons de valência. O Lewis sugeriu, né, que as ligações químicas elas ocorrem por meio da utilização desses elétrons de valência, tá certo? Então, o Lewis ele foca no comportamento dos elétrons de valência. Para Lewis, né, ele usou a mesma simbologia utilizada por Mendeleev, quando ele organizou a tabela periódica, né, o qual ele representava os elementos pelas letras iniciais dos seus nomes em latim e os elétrons por esses pontos, né, que é uma simbologia de Lewis. Ou seja, por exemplo, o magnésio ele pertence à família 2, tem configuração eletrônica de valência que termina em 3s2, né, por isso que os dois elétrons de valência são representados aqui pelos dois pontos. E quem são esses elétrons de valência? Eu trouxe aqui a distribuição eletrônica do átomo de ferro, que tem 26 elétrons, né? De acordo com as regras de preenchimento, tem que levar em consideração as três regras principais, né? O que é o princípio de Aufbau, que os elétrons são preenchidos em ordem crescente de energia, né? A regra de Rand e também o princípio da exclusão de Pauli. Então, nós percebemos aqui que a ordem de preenchimento, obedecendo o princípio de Aufbau, nós temos que o nível de energia que refere-se à camada de valência é aquela que tem maior N.
Então, nesse caso aqui, ó, né, o 3s2, aliás, o 4s2, ele tem energia menor do que o 3d10, ou seja, o nível 3d10, ele é o mais energético, mas a camada de valência, aquela mais externa, onde estão os elétrons de valência, ela é aquela que tem maior N, no caso aqui é o 4s2, tá certo? Então, gente, Lewis propôs que os átomos, eles adquiriam estabilidade quando completavam 8 elétrons na camada de valência, o qual denominou chamada de regra do octeto. Essa estabilidade, né, que é além de energética, ela tem esse outro entendimento de que os átomos, os elementos químicos, a maioria deles, eles são instáveis quando o átomo está isolado. Então, os átomos, eles procuram essa estabilidade, né, tentando ficar com 8 elétrons na camada de valência, que é conhecida a estabilidade do gás nobre. Com exceção do hélio, que é estável com 2 elétrons na camada de valência, todos os gases nobres, eles são elementos que têm 8 elétrons na camada de valência, né? Eles são conhecidos como ser pouco reativos, serem estáveis. Então, os átomos se ligam, né, de acordo com Lewis, em busca dessa estabilidade química, em busca de completar esse octeto e ficar semelhante a um gás nobre. Então, essa é a teoria do octeto proposta por Lewis, né, que tem como definição que os átomos se ligam, transferindo ou compartilhando elétrons da última camada, ou seja, da camada de valência, em busca dessa estabilidade química, que no caso a estabilidade química aqui está referente a ter uma configuração semelhante a de um gás nobre. Bom, então ao longo desse capítulo de ligação química, nós iremos discutir os tipos de ligação, né, que são a ligação iônica, covalente e a ligação metálica, tá? Para esse vídeo número 1 de ligação química, nós iremos abordar apenas o conceito de ligação iônica. As demais ligações serão assunto de outros vídeos. Bom, a ligação iônica, ela tem como definição, né, que é uma ligação que ocorre entre elementos cujo estado de menor energia, ela ocorre com a transferência de um ou mais elétrons de um átomo para outro, formando íons positivos e negativos, que por meio de forças eletrostáticas interagem entre si, formando uma ligação que é conhecida como ligação iônica. Essas ligações, geralmente elas ocorrem entre compostos formados por metais e não metais. Bom, aqui nós temos um slide representativo de uma ligação iônica, né, que envolve a transferência de elétrons entre dois átomos. Esse tipo de ligação ele é encontrado principalmente em compostos inorgânicos, ou seja, como eu falei anteriormente, ocorre principalmente quando há uma ligação entre um metal e um não metal. Então aqui eu tenho um átomo de sódio, né, que em busca da sua estabilidade, ele doa um elétron da camada de valência para o cloro, tá bom? Tornando-se, no caso aqui, o sódio um íon positivo e o cloro, quando recebe o elétron, torna-se um íon negativo. Então, gente, só para relembrar vocês, né, um íon é um átomo ou um grupo de átomos que perdeu ou ganhou mais de um elétron, tornando-se carregado negativamente, negativo ou positivamente, tá certo? Então, os íons que são carregados positivamente são chamados de cátion, e os que são carregados negativamente são chamados de ânions. Então, vamos ver como é que ocorre aqui essa transferência de elétrons, né, para a formação do cátion. Neste caso aqui eu tenho um íon sódio. O íon sódio, ele tem 11 prótons e 11 elétrons no seu estado neutro. Então, ele tem uma camada de valência aqui, ó, 3s1, porque ele está na família 1A. Então, ele perde esse elétron, né, da camada 3s em busca da estabilidade de um gás nobre, transformando-se num cátion, né, um íon com carga positiva, com sua camada de valência agora, que no caso é a 2p, totalmente preenchida com 6 elétrons, né, e a camada 2s com 2, se somando tudo, você tem 8 elétrons, que tem configuração de gás nobre. Teoricamente, ele estaria mais estável do que o elemento no estado neutro. O mesmo, gente, acontece com o flúor. No caso aqui, o flúor, ele tem 9 prótons e 9 elétrons, tá bom? Então, na camada de valência dele, que é a camada 3s2, 3p5, ele só tem 7 elétrons na camada de valência. Então, ele recebe aquele elétron do sódio, né, transformando no íon de carga negativa, chamado de ânion,
e adquirindo configuração de gás nobre, né, com 8 elétrons na camada de valência, tornando-se estável. Então, gente, a ligação iônica, né, ela forma compostos iônicos, né, que são formados pela atração eletrostática entre esses íons de cargas opostas, ou seja, entre um cátion e entre um ânion. Em geral, o composto formado, que é o composto iônico, o sal, ele é neutro, né, mas ele é internamente carregado, né, que a gente chama de sólidos cristalinos ou sais. Bom, como eu falei anteriormente, existe todo um caráter energético que deve ser considerado quando forma-se um composto iônico, tá certo? Eu trouxe um exemplo para vocês aqui da formação do cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, tá bom? Então, para nós entendermos, né, como um cristal de sódio, de cloreto de sódio se forma, né, que observar todos os critérios energéticos envolvidos nos átomos separados, nós podemos imaginar que esse cristal aqui, ele pode ser formado em 3 etapas, né? A primeira etapa é tornar esse átomo de sódio, né, em um cátion, né, em um sódio mais. Então, para isso acontecer, esse átomo, ele precisa sofrer uma energia de ionização no estado gasoso. Então, para que isso aconteça, ele precisa receber uma quantidade de 495 kJ por mol de energia para transformar em um cátion e assim doar o seu elétron. O mesmo acontece com o cloro. Tá? Para o átomo de cloro, né, receber o elétron, ele precisa se dissociar primeiro da molécula de cloro, né, e quando ele recebe esse elétron, o átomo de cloro ele cede 349 kJ por mol de energia para receber esse 1 mol de elétron do gás cloro. Tá bom? Então, gente, quando eu faço esse balanço energético, juntando a energia que é absorvida pelo átomo de sódio na ionização, mais a energia que é liberada no átomo de cloro quando ele recebe o elétron, nós temos um balanço energético positivo, ou seja, um ΔH maior do que zero, né? Então, isso não explica, por exemplo, por que a reação entre o gás cloro e o sódio é uma reação tão exotérmica, ou seja, com um ΔH menor do que zero. Então, esses números, eles não explicam o porquê da reação desse metal sódio e com o gás cloro, para formar o cloreto de sódio, ser tão exotérmica, né? Liberar uma quantidade tão grande de energia. Então, gente, essa atração, né, entre os dois íons carregados positivo e negativamente, eles geram uma liberação considerável de energia, né? Que deve dar esse entendimento de por que essa reação é tão exotérmica. Então, gente, a razão dos compostos serem estáveis é a atração entre esses íons de cargas opostas, tá certo? Expressa pela lei de Coulomb, tá bom? Que é a energia dessa rede, né, formada por esses íons que tem atração eletrostática, ela é composta dessa dedução matemática, né? A carga entre esses dois íons dividido pela distância entre eles. Então, a explicação para que aquele balanço energético seja negativo está na energia de rede, na existência da energia de rede, que tem como definição como a energia necessária para separar completamente um mol de composto iônico sólido em seus íons gasosos. Então, a energia de rede, ela tem essa contribuição no entendimento energético da formação de um sólido cristalino. Então, existem energias envolvidas na formação das ligações iônicas, que no caso é o calor de formação do próprio sal e a energia de rede. E também as configurações eletrônicas dos íons, né? Que nós vimos que eles perdem e ganham elétron para adquirirem configuração de gás nobre. Então, gente, existe uma contribuição fundamental para a formação das ligações iônicas. E a energia de interação entre esses íons em um sólido, por exemplo, deve ser suficiente para superar a energia para formar os íons, porque senão não tinha sentido, né, aquela reação entre o sódio e o gás cloro ser tão exotérmica. Então, nós vimos que essas energias envolvidas, né, essa variação de energia envolvida para a formação de um sólido, ela tem uma contribuição coulombiana daquela equação de Coulomb que nós percebemos,
Mas, no entanto, o uso do entendimento de Coulomb, eles apenas me dá uma estimativa da energia de formação. Mas eu preciso medir, na verdade, é a energia de rede, tá certo? Então, o cálculo da energia de rede é que vai me dar uma fundamentação para o entendimento das energias envolvidas nas ligações iônicas. Então, para eu ter esse entendimento, eu uso o chamado ciclo de Bohr-Haber, que é um ciclo termodinâmico, tá certo? É um ciclo termodinâmico que é um caminho fechado de etapas, tá bom? Onde nesse caminho, um dos quais é a formação dessa energia de rede, que eu calculo essa energia de rede para um sólido a partir dos seus íons na fase gasosa. Então, o que seria esse ciclo de Bohr-Haber? Falando de forma mais resumida, né? Fazendo uma analogia, é como se eu quebrasse os elementos em pedaços, eu pegasse os elementos no estado, né, fundamental, eu quebrasse esses elementos em pedaços, que são os átomos, entenda pedaços como átomos. Então, esses átomos, eles são ionizados, tá certo? E depois são combinados na forma de gás para formar um sólido iônico. Então, essa seria assim a definição do ciclo de Bohr-Haber. Então, gente, nesse ciclo de Bohr-Haber, a entalpia de rede, só a entalpia de rede é desconhecida, tá bom? Todas as outras entalpias, elas são tabeladas. Então, o ciclo de Bohr-Haber, ele tem o intuito de calcular a entalpia de rede ou a energia de rede, tá bom? Então, essa variação de entalpia no ciclo completo, né, é zero. A variação total de entalpia no ciclo é zero, uma vez que a entalpia de um sistema deve ser a mesma no início e no final do ciclo, porque esse é o fundamento da lei de Hess, né, do ciclo termodinâmico do NaCl. Então, vamos entender como funciona o ciclo termodinâmico do NaCl para entendermos como calcular a energia de rede. Então, aqui eu tenho a reação de formação, a entalpia de formação para o NaCl, eu tenho o gás, eu tenho o sódio no estado sólido, né, reagindo com o gás cloro, formando o sal NaCl. Então, quando essa reação ocorre, acontece uma liberação de 411 kJ por mol de energia, né? Por isso que a setinha está para baixo, que tem uma liberação de energia. Mas para essa reação acontecer, primeiramente eu tenho que transformar o sódio, que está na fase sólida, em gás, tá bom? Porque a energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron de um átomo no estado gasoso e fundamental. Então, eu não posso remover o elétron do sódio no estado sólido, apenas no estado gasoso. Então, quando eu faço essa transformação de fases, né, de fase sólida para fase gasosa, eu tenho que absorver uma quantidade de 108 kJ por mol de energia. A próxima etapa, gente, é eu dissociar o cloro. Por quê? Porque o gás cloro, ele é uma molécula, ele não tá, o cloro, ele não existe sozinho na natureza, né? Ele existe na forma de um gás, que é a molécula de Cl2. E eu só uso um átomo de cloro para formar um mol de NaCl. Então, eu tenho que dissociar, eu tenho que quebrar essa molécula de Cl2, né, em uma molécula de cloro. Então, por isso que eu coloco aqui meio mol, porque eu só preciso de um átomo de cloro. Se eu precisasse de 2 átomos de cloro, eu ia utilizar 1 mol de cloro. Então, quando eu faço essa dissociação, eu preciso absorver, né, 122 kJ por mol de energia. A próxima etapa, como eu já fiz a sublimação do sódio, é eu efetuar a energia de ionização do sódio, né, que é quando o átomo de sódio, no estado gasoso e fundamental, perde um elétron e daí ele precisa absorver 496 kJ por mol de energia. A quinta etapa é referente à afinidade eletrônica do cloro, né? Eu já tenho um cloro aqui sozinho no estado gasoso, então ele recebe esse elétron que foi liberado pelo sódio, né, por meio da afinidade eletrônica, e neste caso o cloro libera, né, por isso que a setinha está para baixo, ó, negativa, 349 kJ por mol de energia. Então, para fechar o ciclo, eu preciso que esse cátion, né, seja atraído por esse ânion através de uma interação eletrostática. Então, o ciclo se fecha eu calculando a energia de rede, que é a energia necessária, né, que é liberada quando há atração eletrostática entre esses íons de cargas opostas. Então, como é que eu calculo a energia de rede? Aplicando a lei de Hess. Né? A entalpia de formação é o somatório de todas as entalpias daquele ciclo, tá?
entalpia de fusão do sódio, dissociação do cloro, primeira energia de ionização do sódio, afinidade eletrônica do cloro, mais energia de rede. Quando eu somo todos esses valores, né, essa é a minha incógnita, a minha energia de rede, eu encontro que para o ciclo de Bohr-Haber do NaCl, a energia de rede é de menos 788 kJ por mol. Então, quando eu faço balanço energético, eu vejo realmente que a entalpia de formação para o NaCl, ele é negativa, né? Menor do que zero. L com liberação de energia, conforme nós vimos naquela ilustração da reação do sódio com o gás cloro. Então, esse é o ciclo de Bohr-Haber, que nos dá a possibilidade de calcular, fazer esse balanço energético, né? Inferir a energia de rede e entender por que os compostos iônicos, né, eles têm todo um processo de formação para chegar ao sólido cristalino, que envolve, no caso, a energia de rede. Então, gente, os sólidos iônicos, os compostos iônicos, eles têm algumas propriedades, né, que são inerentes apenas a eles. Por exemplo, eles são sólidos a temperatura ambiente, todos eles, né, todos conduzem corrente elétrica no estado fundido ou em solução. Se você fizer uma solução, por exemplo, de NaCl, essa solução vai conduzir corrente elétrica. Eles possuem elevados pontos de fusão e ebulição e todos eles têm como melhor solvente a água. Aqui alguns exemplos, né, de alguns sais para ilustrar o entendimento de vocês. Então, nós encerramos o vídeo de hoje com esse entendimento sobre a formação da ligação iônica, tá certo? Que é uma das primeiras tipos de ligação a ser estudadas. No próximo vídeo nós veremos como os compostos, como as moléculas são formadas por meio do compartilhamento de elétrons, que é o conceito de ligação covalente. Até a próxima, gente!